Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar, vamos no Salmo 101. É um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, pedindo por essa noite, Pai, que o Senhor venha com o teu poder agindo em nosso culto, que nós possamos estar te engrandecendo em tudo, que possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, receber o nosso louvor e a nossa adoração através da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, de maneira humilde, nos achegarmos a Ti. Possamos estar, Senhor, guardados debaixo de Tuas asas. E que sempre, Senhor, o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Que tudo aquilo que nós vamos fazer na igreja seja feito para a honra e glória do Teu nome. Aceita, Senhor, os louvores do Teu povo, que nós possamos Te louvar e Te adorar em espírito e em verdade. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela palavra dessa noite, que nós possamos conhecer a Tua palavra e que possamos compreender as coisas futuras. Que possamos, Senhor, aprendermos pela Tua palavra como estarmos preparados. Que possamos, Senhor, ser um povo que Te adora e Te serve. Senhor, me capacita a transmitir a palavra com graça e capacita a Tua igreja a compreender essa palavra tão importante. Vem com o Teu poder agindo em nossa fraqueza, Senhor. Me capacita a transmitir de maneira bíblica essa palavra, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, chegamos ao tal famoso julgamento das nações. O que acontece? Jesus abriu o capítulo 24. Ele veio falando das coisas do fim, veio falando da queda de Jerusalém, veio falando dos sinais. Nos propõe 3 parábolas sobre a igreja, a importância de estarmos vigilantes. E ele vai encerrar esse sermão. Ele vai encerrar essa etapa da pregação dele, falando do julgamento das nações. Então, o que acontece? Em geral, nós temos uma visão católica das coisas. Eu lembro, no bairro que eu fui criado lá em São Paulo, tinha um enorme quadro no salão paroquial da igreja, uma igreja católica. Mas, gente, pensa num quadro grande, um quadro de aproximadamente 15 metros de largura, por uns 5 metros de altura.
E naquele quadro estava o retrato do julgamento final. Então tinha um grupo de pessoas muito triste indo em direção ao inferno, e tinha um grupo de pessoas extremamente alegres indo em direção ao céu. Em geral, se você perguntar para qualquer pessoa que tem o mínimo de base cristã na vida, ela vai achar que só existe um julgamento na Bíblia. Só que quando eu estudo a Escritura com mais calma, eu vejo que a Bíblia me propõe mais de um julgamento. Na verdade, são 3 julgamentos. Vocês não precisam guardar o nome, nós vamos estudar todos eles. Veja, o primeiro julgamento é o julgamento que só os crentes participam. É o tribunal de Cristo. O segundo julgamento é esse julgamento das nações. Quando ele acontece no final de todos os eventos do Apocalipse, quando Jesus vier, as nações vivas vão ser julgadas. O que esse julgamento envolve? Aquelas que vão ser lançadas no inferno e aquelas que vão entrar para o reino de Cristo. E existe um terceiro julgamento, que é o último deles, que é o chamado julgamento do trono branco, que é o final de tudo. A partir desse julgamento do trono branco só vai ter eternidade. E qual que é a cronologia dos fatos? Como que eu chego a esse julgamento das nações? Então veja, primeiro tem que acontecer o arrebatamento. Aí enquanto acontece o arrebatamento, a ira de Deus, depois que acontece o arrebatamento, a ira de Deus se derrama sobre a terra, destruindo basicamente toda a estrutura da terra, entendeu? Só que enquanto Deus está julgando a terra, a igreja que foi arrebatada vai estar lá no céu. E vai acontecer um evento chamado Bodas do Cordeiro, que é o tribunal de Cristo. No final de tudo isso, acontece a batalha do Armagedon, quando o anticristo, junto com o falso profeta, vão reunir todos os países do mundo e vão para um lugar que nós imaginamos que é na beirada de Israel, o Vale de Meguido, o Vale do Armagedon. E lá Jesus vai voltar com sua igreja e com os anjos e vai vencer a guerra do Armagedon. E vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E Satanás vai ser preso no abismo por 1000 anos. A partir dali começa um período chamado milênio. São os 1000 anos do reinado de Cristo, sem a presença demoníaca de Satanás. No final desses 1000 anos, vai haver uma pequena rebelião, e após isso vai acontecer o julgamento do trono branco. Esse é o resumo. O que eu pretendo mostrar para vocês? A cronologia desses fatos na Bíblia. Que quando a gente vai lendo os versículos e deixando a Bíblia falar conosco, eu consigo perceber muito claro todos esses eventos. Na verdade, o que vocês têm que guardar é o seguinte: vai haver o arrebatamento, vai haver o juízo de Deus, vai haver a batalha do Armagedon, vai haver o milênio, e no final do milênio o último julgamento. Acabou. Qualquer coisa acima disso vai ser fruto de estudo, vai ser fruto de ouvir pregação, vai ser fruto de uma especialização nessa área. Qual é o problema dos crentes? Eles sequer param para pensar nesses 3 julgamentos. Então, qual que é o primeiro evento que vai acontecer para mim chegar até aqui? Deixa marcado em Mateus, que nós vamos voltar, entendeu? E não, antes disso, fazer diferente. Vamos ler Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 33. Olha que interessante o que diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. O que a Bíblia fala? Que quando Jesus vier, após a batalha do Armagedon, na segunda vinda, as nações vivas vão ser separadas entre bodes e ovelhas. As ovelhas vão estar do lado direito de Jesus, representando a proteção, e os bodes vão estar do lado esquerdo. Lembram da parábola dos 2 servos, a parábola das virgens, a parábola dos talentos? Ela dividia como? Em 2 grupos. Um grupo de salvo e um grupo de perdidos. O julgamento das nações tem a mesma divisão. Então o que eu tenho que entender? O tempo todo, todas as ações de Deus, elas estão envolvidas. Ou num grupo salvo, ou num grupo de perdido. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. É salvo, eternidade com Cristo. É perdido, eternidade apartado de Deus e sofrimento. É isso que a Bíblia nos mostra. Só que para chegar até aqui, existe todo um processo. Agora sim, deixa marcado Mateus 25. Vamos à frente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Versículo 51. Podem abrir com calma. Palavras do apóstolo Paulo. Diz assim, versículo 51, de 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é um eufemismo, é morrer. Entendeu? É uma maneira gentil de falar. Como nós falamos, Jesus chamou. Que a pessoa morreu. Então o que Paulo fala? Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? É algo que não se sabia antes, que após a vinda de Cristo foi revelado. Esse ensinamento que está aqui, até esse momento aqui, nunca tinha sido ensinado. Ele é para nós, igreja, a primeira geração que vai ouvir esse ensino. Então Paulo fala, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, o nosso corpo de pecado, se revista da incorruptibilidade, que é o nosso corpo glorificado. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. O que esse texto está falando? Da primeira ressurreição. Num determinado momento, a trombeta vai tocar. No caso aqui, a 7ª trombeta. Nós imaginamos que é a 7ª trombeta do Apocalipse. Entendeu? O que vai acontecer primeiro? Todo mundo que morreu em Cristo vai ser transformado e receber um corpo glorificado. O corpo dessas pessoas que morreram está destruído no pó da terra. Por quê? Porque esse corpo nosso não pode entrar na eternidade. Então, assim que toca a trombeta, acontece a primeira ressurreição. Logo na sequência disso, quem está vivo e é crente, vai ser arrebatado e transformado. E também vai receber um corpo glorificado. Esse é o chamado arrebatamento da igreja. Quando que vai acontecer? Segundo o nosso entendimento, na 7ª trombeta, conforme diz o texto. Letra preta no papel branco, sem adicionar nada, sem interpretar nada, sem botar questão nenhuma. Palavras de Paulo, ao soar a última trombeta. Palavras de Maurício, ao soar a última trombeta. Eu entendo que a maneira simples de interpretar o versículo é a melhor. Aconteceu isso, está todo mundo no céu com Jesus.
E o que vai acontecer lá no céu? Mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos voltar lá. 1 Coríntios 3. Versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento para a igreja. O texto continua, versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, vírgula, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Até aqui. O que Paulo está falando aqui? Que na edificação da igreja e na edificação da sua vida, existem obras que simbologicamente são obras muito importantes, como ouro, prata, metais preciosos. E existem obras que vão queimar, que é madeira, feno e palha. Quem realizar a obra sob o fundamento de Cristo e for uma obra bíblica, recebe prêmio, que a Bíblia chama de galardão. Quem levar uma vida fútil, uma vida nada a ver, não buscar transformação, realizar obras para si mesmo, essas obras vão queimar. Por quê? Porque segundo os padrões de Deus, elas são madeira, feno e palha. E essa pessoa vai sofrer um prejuízo, um detrimento. Só que ela vai ser salva. Aí ele faz até uma alegoria, como que pelo fogo. Quer dizer, a pessoa vem com todas aquelas obras ruins e passa pelo fogo. Ela sai do outro lado salva, mas queimou tudo. Quem edificou a coisa verdadeiramente, vem com tudo quando é obra boa. Eu pergunto, o ouro é destruído pelo fogo? Não. A prata é destruída pelo fogo? Não, no máximo ela derrete. Então você sai do outro lado com as suas obras. O que Jesus está nos ensinando? O que Paulo está nos ensinando? Que a obra nossa vai ser julgada. Vai lá, amor. Que a obra nossa vai ser julgada. E que quem edificou para Cristo vai ter prêmio. E quem edificou sua vida para si mesmo vai ter prejuízo. Porém, nós vamos ser salvos, por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. A nossa salvação está segura em Deus. Você é filho de Deus, você tem uma nova natureza. Quem garante a sua salvação, quem te declara justo, é Jesus. Entendeu? Porém, tudo aquilo que você fizer na sua vida vai ser julgado. Qual que é o nosso papel? É procurarmos fazermos obras bíblicas. Para quê? Para mim ter um prêmio. Tirar um pouco os olhos de mim mesmo e aí buscar essas obras bíblicas. Entendeu? Aí tem mais um texto que fala disso. Vamos na próxima carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, capítulo 5. Vão virando algumas páginas. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, versículo 10. Olha o que Paulo fala. Vamos ler o 9 para dar sentido. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, ser agradáveis a Jesus, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que acontece? Esse texto está falando do mesmo assunto. Lembram? Eu não sou salvo por obras. Eu sou salvo pela graça. Então o tribunal de Cristo é o tribunal para salvos. Só participa do tribunal de Cristo quem é salvo. A diferença é que, por exemplo, eu gosto desse exemplo clássico. O ladrão da cruz e Paulo. Aonde que eles vão passar a eternidade? No céu. Agora, qual vai ser o prêmio deles? Com certeza, o do ladrão da cruz vai ser bem diferente da obra de Paulo. Então, o que acontece? Nós vamos responder para Jesus o que fazemos através do nosso corpo físico e, em desdobramento, o corpo de Cristo. Por causa do primeiro texto, lembra? Aquele que edificar o edifício é a igreja. Então entenda, você quer chegar no tribunal de Cristo bem na parada. Porque no arrebatamento você já está dentro. Mesmo que você queira sair, não sai. Porque se você quiser sair, Deus recolhe você antes, manda para o túmulo e seu espírito já vai partir lá para Deus, entendeu? Não tem como escapar mais, Deus te comprou. Apesar que alguém comprado não vai querer escapar, né? Então o que acontece? Qual é meu papel? É viver uma vida bíblica. E tudo aquilo que eu fizer de acordo com a Bíblia, eu vou ter prêmio. Aí você vai falar para mim, mas pastor, a Bíblia fala que é Deus que me capacita a viver a vida cristã. Correto? A Bíblia fala que é Deus que me capacita a pregar aqui. Correto? Mas assim é o reino de Deus. Você vai chegar lá para Jesus, Jesus vai te dar um galardão, você vai falar, mas Senhor, foi o teu poder. A tua graça me salvou e o teu poder me transformou. O que Jesus vai falar? Vai falar, filho, mas no meu reino é assim. Eu salvo, eu capacito, eu premio. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, já pensou que coisa triste você chegar lá, a obra queimar? Você vai ser salvo, vai estar na eternidade, mas vai pensar, falar, puxa, podia ter feito mais. O Senhor me deu a oportunidade. Entendeu? E quando que acontece isso aqui? Vamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Hoje nós vamos correr bastante textos. Eu, se fosse você, ia para o fim da Bíblia e voltava um pouquinho. Apocalipse 19:1 diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. O que é aqui? Aconteceu o arrebatamento, a igreja na sétima trombeta, a igreja sobe para as bodas do Cordeiro, onde vai acontecer o tribunal de Cristo, lá no céu, todo mundo em festa. Vamos tomar o fruto da vide, o fruto da uva, juntamente com Jesus. Provavelmente uma figura de um banquete. Não sabemos se é literal ou não. E enquanto isso, Deus vai estar derramando sobre a terra o julgamento das taças. E aí, um pouquinho antes da gente começar a passagem, teve a queda da Babilônia, quando Deus destrói tudo. Então o que acontece? Nós entendemos que na sétima trombeta a igreja é retirada,
E Deus vem destruindo tudo. Quando a igreja é retirada, acontece o primeiro julgamento que eu estou falando, dos 3 que vão ter. Esse julgamento só participam crentes, ele é chamado Tribunal de Cristo. Acontece na eternidade, lá nas bodas do Cordeiro. Fechou. Vamos voltar em Mateus capítulo 25. Deixa eu ver se eu segui meu próprio conselho e marquei o texto. Mateus 25. Versículo 34. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, que vos será preparado desde a fundação do mundo. Veja, o versículo 33 fala que as ovelhas e os bodes são separados como o pastor. Só que o 34, a figura do pastor desaparece. E aparece a figura principal do julgamento, o rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Quem vai participar desse julgamento? Quem é que vai estar aqui? Essa é a pergunta. A Bíblia responde. Vamos retornar 2 livros, você vai voltar, vai passar por Malaquias e vai em Zacarias, capítulo 13. Volta um pouquinho. A gente precisa desenvolver uma certa habilidade com a Bíblia. Zacarias 13. Versículo 7 diz assim: Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Quem é esse povo aqui? A carta de Paulo aos Romanos nos ensina que na volta de Jesus, todo Israel será salvo. Vai haver uma conversão nacional. Só que o livro de Zacarias me mostra o seguinte: que após o arrebatamento, ou até um pouco antes, vai acontecer uma mortandade muito grande. Imagina que você divide o povo em três partes, 2 vão para o vinagre. Isso fecha com os ensinos do Apocalipse, onde através das pragas, das trombetas, das taças, morre bilhões de pessoas. Só que uma parte vai restar. Essa parte vai ser salva. No caso aqui, após o arrebatamento. Como eu sei que é após o arrebatamento? Porque o arrebatamento já aconteceu na 7ª trombeta. Se eu sou salvo antes do arrebatamento, quando que eu vou encontrar com Jesus? Na 7ª trombeta. Se eu sou salvo depois do arrebatamento, quando eu vou encontrar com Jesus? No julgamento das nações, você é ovelha. Parte das ovelhas são os judeus salvos após a grande tribulação. Vai haver uma grande obra de salvação no meio dos judeus, principalmente após o arrebatamento. Antes do arrebatamento vai ter judeu salvo? Vai! Mas esse texto de Zacarias me mostra essa salvação nacional.
E fecha com o ensino de Paulo. Então o primeiro povo que vai estar lá e vai ser ovelha são os judeus salvos depois do arrebatamento. Entenderam essa questão? Por que é depois do arrebatamento? Porque se fosse antes subia, não tinha julgamento. Já ia direto para bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, só festa. Como não foi salvo antes, foi salvo depois. Aí tem que ter o julgamento das nações, porque você vai estar vivo. E aí, como é que você entra para estar com Jesus? É no julgamento das nações. Esse é o primeiro povo. E aí o texto continua. Zacarias 14, versículo 1. Eis que o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Lembram? Arrebatamento, bodas do Cordeiro com o tribunal de Cristo, Jesus vem com os santos para o Armagedon. No Armagedon, as nações estão reunidas em volta de Jerusalém. O anticristo, o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos e bilhões de pessoas vão ser mortas. Porém, vai haver sobreviventes. Entende? Percebe que os quadros se encaixam? Então, esse é o primeiro povo. Agora vamos encontrar o resto do povo. Vamos voltar novamente no livro do Apocalipse, capítulo 16. É necessário todo esse trabalho bíblico para você entender a cronologia. Apocalipse 16. Versículo 15. Diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. 16. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo de Deus, do trono, dizendo: está feito. Até aqui. O que acontece? Leiam comigo o versículo 12, do mesmo capítulo. E o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele dia do Deus Todo-Poderoso. Mais um texto. Lembra, a batalha do Armagedon, o livro de Zacarias. Só que ponto da história eu estou aqui? 6ª taça e 7ª taça. Perto do fim. Entre as 2 taças tem uma citação falando: bem-aventurado aquele que guarda suas vestiduras. Quem é esse povo bem-aventurado que guarda suas vestiduras? O diabo e os capeta? Não, é povo salvo. Só que veja que interessante. O arrebatamento não acontece na 7ª trombeta? Após acontecer o arrebatamento, não derrama 7 taças? Quem é esse povo salvo? É simples. É os gentios que vão ser salvos após o arrebatamento. Eles também vão estar presentes no julgamento das nações, vão estar vivos. Mas tem mais um texto que nos fala disso. Apocalipse 14... versículo 12. Deixa eu voltar, girei ao contrário minha página. Diz assim:
Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. O que a Bíblia me ensina? Que após o arrebatamento, muitos dos que forem salvos vão ser mortos. E vão ser mortos por quem e por quê? O Apocalipse responde, Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Versículo 4. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que acontece aqui? A Bíblia me ensina que haverá salvação após o arrebatamento, tanto de judeus como de gentios. Desse povo, quem for salvo vai estar no pior da perseguição. Quem for capturado ou aceita a marca e vai para o inferno, ou é decapitado. Só que quem é decapitado já vai direto para o céu. E é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai participar da chamada primeira ressurreição, que foi a do arrebatamento. Só que ele entra via martírio. Entenderam? Então, assim, nesse período tão terrível, muita gente vai ser salva. Só que uma parte vai fugir e não vai ser capturada. Outra parte vai ser capturada, vai ser morta. Porém, esses que vão ser mortos, a Bíblia fala que eles ressuscitaram. Inclusive, ela chama essa ressurreição, bem-aventurado e santo, aquele que participa da primeira ressurreição, que é a mesma do arrebatamento. Essas pessoas já vão receber galardão. Qual que é o galardão? Vão se assentar em tronos para julgar. Já pensou você ter a honra de julgar juntamente com Cristo? Voltando para Mateus 25, vamos lá. Deixa marcadinho aí, Mateus 25. Vamos completar o quadro. Eu esqueci que eu marquei minha Bíblia aqui. Vamos reler. Do versículo 31 em diante, relendo o texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará do trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Vamos fazer uma pausa aqui. Qual é o quadro? Jesus voltou, as nações vivas são separadas entre ovelhas, que são os justos, e bodes. Juntamente com Jesus está a igreja. Juntamente com a igreja estão os mártires da tribulação, assentados em tronos, para julgar. Aí Jesus fala para as ovelhas: entra no reino. E ele explica as obras que elas fizeram, mostrando que eram ovelhas. Só que essas ovelhas, veja que interessante, elas perguntam: mas espera aí, nós não estávamos cara a cara com o Senhor?
Jesus não está aqui presencialmente, a vive a cores na terra. Elas perguntam, quando nós fizemos isso? E aí o texto é engraçado, quer ver? Deixa eu ler o 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui surge a quarta figura da parábola. Quem são? Os pequeninos irmãos do Senhor. Eu tenho o rei e o seu povo, a primeira figura. As ovelhas, que são os vivos salvos, a segunda figura. Os bodes, que nós vamos ver que são os malditos, a terceira figura. E surge a quarta figura. Quem são os irmãos do Senhor? Ah, pastor, eu sei. É Tiago, Judas, José, e tem mais um, tem 4 irmãos pelo menos. Jesus. Não. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Mateus quem são os pequeninos irmãos do Senhor. Vamos abrir rapidamente. Primeiro texto. Mateus. Só um minutinho. Não acredito. Eu não anotei os irmãos do Senhor aqui. Deixa eu ver um pouquinho aqui se tem na referência. Só um minuto. Mateus 10. Vamos ver se deu certo. Versículo 42. Eu acho que deu. Eu acho que era esse texto. Na hora de passar limpo. Mateus 10, 42. É, parecido. Diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Qual que eram os textos que eu ia colocar aqui? Por algum motivo eu não passei a limpo. Veja, quando a família de Jesus, no evento da cura do paralítico, ela comparece, as pessoas falam para Jesus: eis tua mãe e teus irmãos. O que Jesus faz? Pega uma criança e fala: quem for meu discípulo é minha mãe e meu irmão. O que eu entendo? Durante a tribulação, os salvos vão se ajudar. Essa ajuda, em tempos extremamente difíceis, de dura perseguição como nunca houve, vai ser a marca de que aquela pessoa nasceu de novo. Porque para ajudar o irmão, ela corre até risco de vida. Como eu vou visitar um irmão doente? Como que eu vou levar comida numa sociedade que não pode comprar ou vender? Como que eu vou dar água e você não vai ter nem água tratada na torneira? Ser cristão na grande tribulação, principalmente após o arrebatamento, vai ser uma tarefa extremamente dura. Porém, nós, igreja, vamos precisar nos ajudar naquilo que for possível. E isso vai ser a marca da igreja. Como vai funcionar essa ajuda, nós não sabemos. É um ambiente muito difícil. Alguns grupos vão ser menores, vai ter gente que vai escapar sozinho, vai ter gente que vai escapar em grupo, de acordo com aquilo que for melhor. Mas todo mundo que é salvo, assim que tiver oportunidade, vai fazer benfeitoria para o outro. Entenderam? É isso que a palavra está ensinando. Não é que eles foram salvos por causa das obras. Eles mostram a salvação através da sua obra. E aí o texto continua. Versículo 41 do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Voltar lá. Desculpe, irmãos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que acontece? Quem estiver vivo e sem Cristo vai para o fogo eterno. Diferente das ovelhas que vão para a vida eterna. Só que aqui tem uma coisa interessante que eu preciso avaliar. Aqui ainda não é a eternidade. Após o Armagedon vai acontecer os 1000 anos do reinado de Cristo. Dentro desses 1000 anos vai ter um povo. Vamos ver rapidinho. Apocalipse 20, novamente. E nós vamos terminar no Apocalipse. Apocalipse 20, primeiro versículo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí vamos voltar no capítulo 19, versículo 20, logo acima. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Qual que é o quadro aqui? Jesus veio para o Armagedon, Satanás é preso por 1000 anos, e a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Acontece o julgamento das nações. Quem vai estar lá? Os arrebatados como juízes, os mártires da tribulação como juízes e Jesus. Todo mundo glorificado, corpo indestrutível. Aí o que acontece? As nações vivas da terra. Quem foi salvo? Entra em corpo carnal para o milênio. A Bíblia não fala que eles foram glorificados. Entende essa diferença? A Bíblia é clara. Os arrebatados são glorificados. Os mártires são glorificados e ressuscitam. Os bodes, o texto não fala que eles são ressuscitados. Fala que eles entram para a vida eterna no milênio, mas em corpo carnal. Aí o que vai acontecer? A população da terra vai ser muito reduzida. Só que esses salvos vão continuar casando, se dando em casamento. E vão ter filhos. Esses filhos, netos, bisnetos, imagina 1000 anos. Sem atividade demoníaca. Como a população da terra vai crescer de novo? Só que a descendência dos salvos, Deus não tem neto, nem bisneto, nem tataraneto. Eles vão ter que se converter. Só que vai ter alguns que não vão se converter, vão estar debaixo do governo de Cristo por obrigação. A Bíblia fala que no milênio quem pecar vai ser julgado e morto no mesmo dia. Milênio é assim. Não tem nada de democracia, é teocracia. Então vai ter muita gente que vai obedecer Jesus à força. Só que o texto bíblico fala o seguinte: o diabo foi preso por 1000 anos. E ele vai ser solto no fim. Por quê? É a última purificação da humanidade. Para separar
o joio do trigo. Quem é salvo durante o milênio e quem não é. Porque quem não é salvo, vai acontecer isso aqui que a Bíblia fala. Vamos lá, versículo 7 do Apocalipse 20. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Entenda, Satanás é solto. Vai enganar as nações. Eu pergunto, um eleito pode ser enganado? A Bíblia me ensina que não. Se essas nações são enganadas, elas são salvas? Não. O que vai acontecer? Satanás vai arregimentar todo mundo e vai cercar a cidade santa. Gente como areia da terra. Só que vai descer fogo do céu, eles vão ser todos destruídos, e Satanás vai ser lançado no lago de fogo junto com o falso profeta e o anticristo. E aí é o encerramento do milênio. O que vai acontecer após isso? O último julgamento. Apocalipse 20, versículo 11. Leiam comigo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual é a figura aqui? As nações que se rebelaram atrás de Satanás são destruídas pelo fogo, morrem. Aí o que acontece? Todos aqueles que já viveram na história humana ressuscitam. Todos. Desde Caim, porque eu imagino que Adão e Eva já vão estar sendo arrebatados aqui. Desde Caim, que morreu ímpio, segundo a informação que nós temos, até o último ali. Todo mundo ressuscita e se abrem os livros. Os salvos do milênio vão ter o nome dele escrito no livro da vida, que acontece e entra para a eternidade. Os outros não têm o nome escrito no livro da vida. Para onde vão? Para o mesmo lugar que o diabo, o anticristo e o falso profeta, para o lago de fogo. Num corpo indestrutível. Por quanto tempo? A Bíblia me fala, pela eternidade. Nossa, pastor, mas é muita coisa. A pessoa viveu 70 anos, vai passar a eternidade em tormento? Faz o seguinte, irmão, quando você chegar no tribunal de Cristo, enfia o dedo na cara de Jesus e pergunta. Não é uma boa ideia? Jesus, por quê? Lógico que você não vai fazer isso. Deus sabe o que faz. Justas e verdadeiras são suas obras. Cabe a nós entender a informação bíblica. Cabe a nós entender esses julgamentos. E agora eu vou fazer um resumo do quadro geral. Vocês viram todos os textos. Preste atenção. Eu sempre falo, é simples. A Paula fala, não é simples, amor. Mas vou tentar colocar da maneira mais simples. Começa a grande tribulação. Princípio das dores de parto. O anticristo começa a se manifestar. Nós, eu imagino, vamos identificar o anticristo. Começa a se desenrolar os selos de uma vez com uma coisa completa.
as trombetas começam a ser tocadas, a terra começa a ser destruída. Na sétima trombeta acontece o arrebatamento, a gente sobe. Acontecendo o arrebatamento, nós subimos, acontece o tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Enquanto nós estamos festejando lá no céu, o couro está comendo aqui na terra. A terra está sendo duramente castigada pelo pior julgamento que já houve, que é o julgamento das 7 taças. Porém, na época do julgamento das 7 taças, muita gente vai ser salva. Essas pessoas salvas têm 2 caminhos. Ou elas vão ficar vivas até a vinda de Jesus, ou elas vão ser mortas pelo anticristo. Quando Jesus voltar, ele vai colocar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Eles vão inaugurar. Satanás vai ser preso por 1000 anos. E Jesus vai fazer o julgamento das nações. Quem foi salvo e estiver vivo em corpo carnal, entra para o milênio. Por quê? Porque ninguém pode entrar no reino sem ser salvo. Existe alguma opinião diferente aí, a escatologia. Mas eu, como eu vou dar conta para Deus, eu escolhi essa que eu creio que tem menos problema. Entrou em corpo carnal para o milênio. Nós vamos estar juntos no milênio. Só que tudo glorificado. Por exemplo, eu não vou ser casado com a Paula. Mas eu vou saber que é a Paula. Eu não vou ser pai do Rodrigo. Mas eu vou saber que é o Rodrigo. Porque nós temos memória. Nós vamos estar numa boa no milênio. Porém, aqueles que entrarem em corpo físico vão se casar. Aqueles que entrarem em corpo físico, se casarem, as mulheres vão engravidar. As crianças vão nascer. E como não tem influência demoníaca, porque Satanás está preso no abismo, a população da Terra vai crescer muito rápido. Imagina 1000 anos. Debaixo de todas as bênçãos do milênio. Alta produtividade agrícola, restauração da terra, um ambiente perfeito quase. Esse vai ser o milênio. Só que no final do milênio vai ter uma enorme multidão. E dentro dessa multidão vai ter gente que vai falar o seguinte: quem vai ser? O Robertinho. É o cara, fala Carlinho. O negócio é o seguinte: outro dia meu bisavô estava falando que antes de Jesus voltar tinha um negócio chamado balada. E que a turma se divertia um monte. Não era essa chatice que é aqui, que a gente só cultua a Deus, só canta louvor, não sei o quê. Vai ter os ímpios. Aí o Carlinho vai falar, só que é o seguinte, Robertinho, fica na manha. Porque você viu semana passada, o Joãozinho pecou, foi julgado no mesmo dia morreu. Aqui a coisa não é brinquedo. Lembra que meu tataravô falou que tinha um negócio chamado democracia? Aqui não tem, aqui é teocracia. E esse líder aí, Jesus Cristo, ele governa com cetro de ferro. E aquela cambada que está tudo com ele glorificado, que era os puxa-saco dele, estou parafraseando, fica tudo vigiando a gente. Então, fica na sua, que num determinado momento a coisa muda. Ele é ímpio. Qual é o papel do ímpio? Ser inimigo de Deus, como é hoje. Só que aí Deus precisa purificar a terra, que acontece, Satanás é solto no fim do milênio. E é autorizado ele enganar as nações. E essa turma vai atrás dele, vai ser destruída. Foi destruído. Todos aqueles que já viveram na terra ressuscitam. Quem tem o nome escrito no livro da vida entra para a eternidade. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, lago de fogo pela eternidade. Acho que falando dessa forma deu para entender um pouquinho melhor, né? Arrebatamento, bodas do Cordeiro com o tribunal de Cristo, julgamento das taças, povo sendo salvo aqui, Jesus vem com a igreja na batalha do Armagedon, derrota, toma posse, acontece o julgamento das nações, Satanás é lançado no abismo por 1000 anos, o falso profeta e o anticristo
vão para o lago de fogo, e os salvos, depois do arrebatamento, entram para o milênio. No fim do milênio, se separa os ímpios dos salvos, e acontece o julgamento do trono branco, é o julgamento final. Essa é a informação que nós temos da Bíblia. O que eu aprendo com toda essa história? Porque até agora foi lindo, né? Teologia pura. O que eu aprendo é o seguinte: em Mateus 25, do 31 ao 46, Jesus fala 4 vezes. Vamos voltar lá rapidinho. Mateus 25. Enquanto eu tomo um gole de água. Mateus 25, versículo 34. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Essa frase é falada 4 vezes na parábola. O que Jesus está querendo nos mostrar? Dentro da sua vigilância como cristão, mesmo hoje, antes do arrebatamento, se você aplicar essa parábola, você vai ter que ter obras. Você vai ter que me mostrar a tua fé através das obras. Se não fosse importante, Jesus não falaria 4 vezes em tão poucos versículos. Jesus está sendo didático. Entendeu? Os 2 servos, o que eles estavam fazendo? Cuidando dos conservos. O que os outros estavam fazendo? Tocando horror. As virgens, metade era prudente, servindo ao Senhor, metade era nécia. Os talentos, 2 servos negociaram com os talentos. Estava nu e vestido, tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber. Percebe o paralelo? E aí, encerrando com chave de ouro, Jesus repete isso 4 vezes. O cristão genuíno tem obras. E entenda, não é tirar piolho de mendigo, não é fazer sopão no centro da cidade. Todos os textos aqui mostram que é cuidar da igreja. Embora algumas vezes nós possamos fazer esse tipo de trabalho, mas não é o alvo. O alvo é cuidar da igreja. Na sua vida cristã, você tem que cuidar do seu irmão. Na sua vida cristã, você tem que zelar pela sua igreja. Você tem que zelar pelos irmãos de outras igrejas. Você tem que trabalhar pela unidade do corpo. Você tem que trabalhar para facilitar que mais pessoas sejam salvas. Entendeu? Então esse é o nosso papel. Naquilo que tiver ao seu alcance, dirigido por Deus, você tem que fazer alguma obra na igreja, servindo. Na igreja, a gente não pergunta o que fazer. Nós perguntamos quando fazer e como fazer. Eu não tenho que ficar escolhendo obras. Sempre que tiver ao meu alcance, eu vou auxiliar o meu irmão. Vou tratar ele com amor, com respeito, vou sustentar, vou exortar, vou disciplinar, vou fazer todas aquelas coisas que falam. Jesus não coloca à toa. Essa fala é diretamente para quem estiver vivo, após o arrebatamento. Mas as outras 3 parábolas do contexto do capítulo é para mim e para você. Qual que é seu papel? Primeiro, analisar os sinais. Segundo, ser um servo bom e fiel. Terceiro, ser uma virgem prudente, que a sua luz brilha. Quarto, negociar com aquilo que o Senhor te deu, viver uma vida cristã abundante. Isso vai desembocar onde? Nisso aqui que Jesus fala. Estava com fome, deste-me comer. Estava preso, visitaste. Foi isso aí. Essa é a vida do cristão.
Qualquer coisa que estiver fora desse projeto, você está fora do projeto bíblico. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando às boas obras, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos estar, Senhor, afinados com a tua vontade, que possamos estar trabalhando em pró do corpo, que possamos cuidar do nosso irmão, zelarmos pela unidade da igreja, pela pregação do evangelho, porque existem muitas pessoas a serem alcançadas. Que nós possamos, Senhor, não nos desviarmos, nem para a direita nem para a esquerda. E ao partirmos daqui, recebermos o galardão, recebemos o prêmio por nossas obras. Sabemos, Senhor, que isso só pode ser feito através do teu poder e da tua graça. Então o meu pedido nessa noite é que o Senhor venha derramando mais graça sobre nós. No nome de Jesus, amém.